4 horas 35 minutos na capital amazonense, 4 horas 35 minutos. A partir de agora, você acompanha o Exclusiva com ela, Rosiane Carvalho, que já está aqui no estúdio da Band News Difusora. A gente vai falar sobre... Só abrir aqui. A gente vai falar sobre a exploração de potássio em Autazes e os impactos aos povos indígenas aqui da região. Claro, outros assuntos que têm relação com esse assunto da exploração de potássio. E a Rosiane Carvalho vai trazer todas as informações para você. É com você, Rose. Olá, boa tarde para você, Alex, Thiago. Boa tarde para os ouvintes da Rádio Band News Difusora. Exatamente isso. Essa semana foi anunciado aí como um marco, inclusive para a economia do estado do Amazonas, pelo governo Wilson Lima, a primeira licença ambiental para a instalação do projeto Potássio Autazes, que é a exploração de potássio, colocando o Amazonas nesse eixo da questão de alimentos, né, da produção de... Exatamente, a produção de fertilizantes. Você sabe que o Brasil é um importante produtor de alimentos e isso tem movimentado todo o interesse de grupos econômicos e de grupos políticos, não só no Amazonas, mas também no governo federal. Pois bem, há 2 semanas, vocês sabem, eu estive numa assembleia lá em Autazes, na aldeia Trincheira, que foi realizada em apoio a indígenas da aldeia Soares. A aldeia Soares é o local exatamente onde está tendo o maior olhar hoje dessa primeira perfuração, porque são vários outros poços, mas a primeira perfuração se localiza nessa aldeia, que é uma aldeia assim, de que tem uma história que nós não conhecemos, que é a história do nosso estado, do Amazonas, uma resistência do povo Mura, trechos históricos, trechos da nossa história de resistência durante a cabanagem, citado a importância desse povo. A gente precisa muito conhecê-los, mas antes de tudo, nós vamos precisar ouvi-los em relação a essa questão, porque eles se sentem não ouvidos. Eles têm uma série de relatos de circunstâncias muito complicadas, inclusive que alcançaram outras aldeias de indígenas que resolveram apoiá-los. E esses indígenas de outras aldeias que resolveram apoiá-los e que tuxauas têm opiniões divergentes, estão sofrendo também uma série de perseguições que relataram nessa assembleia. Bom, eu queria que a gente abrisse a nossa coluna de hoje, esse trecho do jornal, com uma fala que eu ouvi de um indígena de 12 anos, um indígena Mura de 12 anos. Eu queria que vocês ouvissem, eu vou compartilhar com vocês agora. Meu nome é Pedro Henrique, eu moro aqui da aldeia Trincheira, sou indígena e venho contar um pouco da história do povo Mura. A história Mura é repleta de momentos marcados por guerra contra os invasores brancos. Um exemplo é o nome que deu origem à aldeia Trincheira, que surgiu em virtude das táticas de guerra que usávamos para nos defender, como armadilha de pau a pique debaixo da água. Os antigos pegavam madeira afiada e colocavam em lugares estratégicos para se deter. Os invasores vinham em grupo de soldados para massacrar os Mura. Quando os barcos dos invasores chegavam às armadilhas submersas do pau-a-pique, as trincheiras ficavam estrepadas no ponto de âmagos. Os Mura, então, aproveitavam aquele momento para atacar, flechando de um lado ao outro. O protocolo do nosso trincheiro, nossa defesa do direito coletivo. Obrigado, Pedro Henrique. Vocês ouviram, portanto, Pedro Henrique Mura, de 12 anos. Esse é um trecho da história Mura que estava sendo negada pela empresa Potássio e também por esse projeto de exploração de potássio em Autazes. Por que estava sendo negada? Há algum tempo, esse interesse da exploração de potássio ele vinha sendo levado à frente, disputas judiciais, mas dentro desse contexto da disputa judicial e também do contexto do discurso político, inclusive no ambiente da SUFRAMA, todas as declarações que eu ouvi e acompanhei até esse momento, ignoravam completamente a existência desses povos indígenas. A partir do momento que a presença deles, né, de fato, é irrefutável, eles começam a se aproximar de grupos indígenas e algumas representações, algumas lideranças fizeram acenos e
estão ao lado do governo, posam para fotos, inclusive fazendo defesas e declarações completamente alheias e estranhas ao que a gente costuma ouvir do movimento indígena, das lideranças indígenas e de quem está realmente no território que irá sofrer essa primeira ação, né, de exploração desse percurso que é longo para a exploração do potássio. Pois bem, nós temos aqui também essa semana, assim que houve o anúncio do governo do estado do Amazonas a respeito desse primeiro licenciamento e essa festa toda que houve na mídia a respeito dessa exploração, posicionamentos de várias comunidades indígenas de Autazes. Uma delas, e a principal delas, a meu ver, é a comunidade indígena do Lago do Soares, onde vivem os indígenas que estão mais próximos, que estão no território dessa exploração aí, dessa primeira perfuração. Eles falam que os avanços da política do governo, autorizando a exploração em nosso território para extração de potássio e outros minerais contra os direitos natos do povo Mura, tem um cenário genocida e etnocida, formado para invadir nossos territórios, apagar nossa identidade cultural, retirar nossos direitos e cada dia surgem novos ataques que afetam nossa saúde, educação, nossa integridade física, cultural e territorial, abrindo precedentes para outros povos e territórios. Este é um ponto importante porque esta não é uma questão local. O movimento indígena do Amazonas, o movimento indígena do Brasil entendem que autorizar de forma, no âmbito do judiciário, né, no âmbito dessas licenças, esse tipo de exploração pode abrir um precedente para violações de direitos e territórios indígenas em todo o país. Então, veja como essa questão é macro, né? Bom, houve também notas da APIAN, que é a Associação dos Povos Indígenas do Estado do Amazonas, várias outras aldeias, cito aqui a aldeia de Ponta das Pedras, do povo Mura de Careiro da Várzea, e também ontem uma nota da PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. É interessante também na nota da APIAN que eles colocam que o que está sendo oferecido, né, como discurso por parte do governo do Amazonas e também por parte da empresa Potássio do Brasil como reparo, atendimento a pleitos dos indígenas, na verdade é obrigação do Estado, que já deveria estar sendo oferecido e atendido, que é direito dos indígenas há muito tempo. Então isso não é moeda de troca, eles querem um debate que esteja dentro dos parâmetros da lei. Agora há questões bem mais graves nessa discussão, Cindy, e aí a gente vai trazer os próprios indígenas para falar com a gente. A gente está na linha aí com o Ayrton Mura. Ele é uma liderança indígena do povo Mura, lá do Careiro da Várzea. Ele vai entrar por telefone com a gente. Ayrton, seja bem-vindo. Muito obrigada por sua participação. Olá, Rosine. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Estou aqui, é uma satisfação, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer poder vir aqui falar e esclarecer um pouco sobre o nosso posicionamento enquanto indígena, enquanto Mura. A gente sempre costuma dizer, né, que nós não somos contrários ao progresso desse país. A gente, na verdade, luta também por melhoria, tanto na educação, na saúde e infraestrutura na nossa comunidade. Como bem você já falou, né, essas políticas públicas, elas são um dever do Estado brasileiro. E não é uma moeda de troca. Mas, enfim, estou à disposição. Daqui a pouco a gente volta a falar aí mais detalhadamente sobre o nosso posicionamento, sobre o que de fato está acontecendo e principalmente sobre essa versão em que o atual coordenador do SIM afirma, né, que houve a consulta ao povo Mura de acordo com o protocolo de consulta, coisa que de fato não aconteceu. Mas enfim, obrigado mais uma vez. Então, Ayrton, queria que você explicasse para a gente quais são as questões mais graves neste momento em relação a esse anúncio do governo. Eu sei que tem essa suspeita de fraude, né, em parte dessa documentação que é base para esse licenciamento que vocês colocaram por meio do relato dos indígenas, mas há também uma série de conflitos sociais, culturais e psicológicos que a gente ouviu ali dos indígenas naquele dia na Assembleia. Eu queria que você pontuasse sobre essas questões que, a meu ver, são as mais graves, mas se você elencar outras, você considera que há outras, por favor, fique à vontade.
Então, a mais grave que a gente considera é principalmente o direito de existir. A gente está vendo aí claramente que o Estado brasileiro ele está negando a existência de um território muro e de um povo indígena que habita aquela localidade. Essa é a parte mais grave. E aí, com isso, eles vêm violando um direito constitucional. Se você pegar a Constituição no artigo 231, lá é muito claro o que são terras indígenas, né? Quando eu digo que o Estado está negando, no sentido o seguinte, está dizendo que não, Soares não é terra indígena, lá não tem comunidade indígena. Por que eles estão dizendo isso? Porque quando o IPAAM, que é um órgão estadual, emite, né, uma nota dessa, né, um licenciamento ambiental, e como diz a própria Constituição, a legislação diz que quando se tratar de terra indígena, o órgão competente para fazer esse licenciamento tem que ser o IBAMA, tem que ser um órgão federal, não um órgão estadual, porque essa é a competência, essa competência é do governo federal. E aí o que acontece? Nesse jogo político, eles alegam que não, Soares não é terra indígena, então, por não ser terra indígena, o órgão estadual pode sim emitir o licenciamento. E isso a própria Justiça Federal já se posicionou, né? Teve um decreto da Juíza Federal quando esteve na terra indígena Soares, justamente para tirar essa dúvida, porque os indígenas sempre estavam, opa, peraí, aqui é terra indígena, e aí o governo municipal, o governo estadual dizendo não é terra indígena, lá é terra do Estado, não tem nada a ver. Então, foi quando a própria Justiça Federal esteve presente junto com o Ministério Público e inclusive acompanhada da própria, do próprio presidente da Potássio. Quando estiveram lá na aldeia Soares, no local onde vai ser implantado a mina, foi que o presidente da Potássio falou, aqui que a gente vai instalar. E na mesma hora o Tuxaua, na época que era o Sérgio, estava próximo, mas aqui é onde a gente caça, a gente usa esse lugar aqui para caçar. Aqui é onde a gente pega a nossa caça, aqui que a gente planta a nossa roça, ou seja... Então, isso já é uma prova de que ali é um território indígena, é um território. E o próprio STF hoje, ele já reconhece que terra indígena não é aquela demarcada homologada. Não é necessário que seja. Essa questão da demarcação, da homologação, é simplesmente para fins administrativos. Mas que a Constituição Federal diz que terras indígenas são aquelas tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. E nesse caso, o povo Mura já está ali na região de Soares há mais de 200 anos. Desde o período da cabanagem, desde o período alto da devassa, esse povo já habita aquela região. Então a gente entende isso como uma das coisas mais graves, você negar a existência de um povo. Segundo ponto mais preocupante é que tudo isso tem gerado um grande conflito social e cultural. A gente percebe que o Estado brasileiro continua usando a mesma tática que usou há 524 anos atrás. O que aconteceu, né? A gente se pergunta hoje como é que foi que menos de 200 homens doentes, magrelos, passando fome e viajando meses, conseguiram invadir e dominar uma terra onde tinha mais de 5 milhões de habitantes na época, usando a mesma tática que hoje, colocando um contra o outro para poder enfraquecer aquele que está mais forte e conseguir adentrar dentro do seu território, depois colonizar, invadir e demarcar, dizer que é seu. E é isso que está acontecendo hoje na aldeia Soares. A empresa chegou, está colocando liderança indígena contra lideranças, o mesmo povo e dividindo as opiniões e com isso causando, né, todo esse estresse, todo esse desconforto social. A gente percebe, é triste quando você vê a fala do coordenador indígena, do Kleber, professor que hoje é o atual coordenador do SIM, dizendo, né, assim, mentindo na cara dura mesmo, em rede nacional, que houve a consulta. É um problema que, infelizmente, uma coisa que não aconteceu. Terceiro ponto, também que a gente considera como grave, além de tudo isso que já foi violado também o direito de consulta, né? E aí, às vezes, a própria sociedade, mas por que esses índios têm que ser consultados? Qual é o direito que eles têm? Bom, primeiro, lá também, se você pegar o artigo 232 da Constituição Federal, e principalmente o 231, ele diz, né, que
se houver a necessidade de extração de larva mineral, né, no subsolo da terra indígena, tem que ter uma legislação, que isso não existe ainda no Brasil, e tem que ser consultado os povos afetados e depois ser aprovado no Congresso Nacional. Se aprovado no Congresso Nacional, em que sentido? Primeiro que o Congresso é que tem que criar a lei, tem que propor a lei de regulamentação de mineração indígena, que é uma coisa que não existe hoje. E para se criar essa lei hoje de regulamentação de terra indígena, tem que consultar não só o povo Mura, tem que consultar todos os povos indígenas do Brasil, que nós somos mais de 300 povos indígenas. E aí, eles vão querer fazer isso? Possivelmente não quiseram consultar o povo Mura, que é só um na região, entendeu? Então, são esses 3 agravantes que a gente considera assim como um dos principais problemas, além de outros que já estão acontecendo e que possivelmente estão vindo. E junto com todos esses agravantes, infelizmente, você vê lideranças indígenas que eram sérias, hoje falsificando documentos para dizer que houve o processo de consulta, coisa que não aconteceu. Na Assembleia que você esteve com a gente lá no Trincheira, você viu, né, a apresentação de uma ata que foi realizada na aldeia Capivara, onde foi discutido se haveria a possibilidade de alterar ou não o protocolo de consulta, entendeu? E aí lá a maioria do pessoal disseram que não tinha necessidade de alterar o protocolo de consulta e nem falar em consulta, e dar continuidade no processo de consulta. Então, o que aconteceu? Essa ata sumiu por um tempo e agora voltou, né? Ainda bem que as lideranças ficaram com a cópia original. Quando voltou, a gente viu isso protocolado numa petição na Justiça Federal, e a gente foi verificar lá, toda modificada. Até os encaminhamentos finais estavam modificados. Então, ou seja, para você ver o nível como é que está o nível da situação, né? A que ponto o empreendimento, né, entre aspas, está causando entre os povos indígenas. E assim, o quarto ponto que eu vejo é que, infelizmente, a sociedade mesmo, e tanto faz ser indígena como não indígena, ainda não parou para pensar no prejuízo ambiental, no prejuízo social, que não é só os povos indígenas que vão sofrer, mas todos nós, povos da Amazônia, todos nós, povos de Altazes, iremos sofrer juntos. Não é só os povos indígenas. Todos nós, claramente, dá para perceber o que aconteceu lá em Maceió, né? Uma cidade quase toda teve que ser esvaziada porque desmoronou. Isso foi há 30 anos atrás, né? Não, nada disso ia acontecer, nada disso estava previsto acontecer. E possivelmente é o que vai acontecer no futuro. E aí é importante a gente pensar como é que vai ser, né, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas gerações futuras. No momento eu vou colocar esses 4 pontos, tá? Assim como pontos importantes, que tem vários, é claro, mas também não dá para tomar aqui o tempo todo só com a minha fala. Muito bem, Ayrton. A gente tem um áudio aqui da dona Dioniele Mura, esse é o nome dela, não é isso? Isso, professora Dioniele. Isso, a professora Dioniele fez um relato nessa assembleia, a gente vai ouvir porque ela fala exatamente sobre a alteração que ela percebeu e o clima estranho em torno dessa ata que o Ayrton citou, que é um dos documentos que é utilizado como forma de comprovar, em tese, né, porque há por parte dos indígenas agora essa denúncia de fraude, para dizer que os indígenas lá estão de acordo, estão concordando com a exploração. E aí a professora Dioniele Mura coloca que ela fez a ata, salvou a verdadeira e percebeu que houve uma alteração. Vamos ouvir. E eu, na minha ingenuidade, né, vou querer ajudar o povo, né, que teve que redigir a ata, né? E essa ata, quando foi para a Assembleia, foi adulterada, né? E me culparam por essa questão, né? Eu, assim, antes de fazer, entregar a ata, né, eu peguei e enviei uma cópia para o celular, né? Porque quando terminei de redigir a ata, não fizeram leitura da ata. E quando foi
estranho, né? Porque tinha data show, tinha computador, né? Para mostrar lá, né? Porque qualquer reunião que a gente faz, no final, tem que ser lido a ata, né? Eu achei estranho, né? Não ter ata. E no outro dia, iriam para fazer isso aí. E quando foi, parece que eu não sei o que aconteceu, deu tudo errado pra gente, né? Mas também, graças a Deus, a gente tem o Puxala, né? O nosso atual Puxala. Quando a gente faz uma ata, ele também faz a dele. Pra tirar o respaldo. Pessoal, pode escutar. Ela está falando do relato de uma carta que foi uma ata que foi redigida por ela e foi adulterada. E aí, né, nesse dito, né, foi até colocado meu nome, né, que quando sim, a pessoa que era o Claudio, né, nesse dia, e o Kleber, né, falaram, não entrega essa ata para ninguém, nem para sua mãe. Quando eles falaram isso, né, eu achei estranho, né, por isso eu passei no meu celular, salvei, né, e pedi esse pendrive total, né. Também outra questão que eu já fiquei desconfiada foi quando, por exemplo, quando a gente assina uma ata, no cabeçalho tem a assinatura, né? A assinatura lá e também estranho, porque eles já vieram com esse papel não, né? Aí eu até falei pro Puxala, né? Puxala, tá acontecendo isso e isso, né? Aí então eu pedi pro professor Valdemar imprimir a ata e aí entregar pro Puxala LA, que era o nosso secretário. Só que como deu tudo errado, ele pegou e entregou pro antigo Puxala. E nisso, né, eu queria sempre defender, porque como mamãe diz, né, a gente aprende essa mulher desde criança, né? E eu redigi o que aconteceu lá. E não foi aquilo que estava nessa ata adulterada. Eu quero dizer assim, né, que eu fiquei triste, porque pessoas que a gente tem respeito, fazer isso com a gente usa como exemplo essas pessoas, fazer isso com um professor ou com qualquer outra pessoa, é um desrespeito com o próprio povo, né? E assim, né, eu queria ter falado naquela assembleia lá, mas eu não tive uma oportunidade, né, porque também teve muitos assuntos importantes. E quero aqui, nesse momento aqui, né, me defender, porque essa ata, graças a Deus, né, eu salvei, e aí eu enviei para a doutora Carolina e para o doutor Carlos Melona. Foi a ata verídica, né? E agradecer a oportunidade também, porque assim como eu aprendi desde criança do meu pai. Bom, um áudio a gente colocou na íntegra, né? Porque a gente acho que tem várias possibilidades de interpretar esse áudio, esse vídeo dessa indígena, da professora Joaniele Moura, e dela e de outras pessoas também. O que eu percebi nos indígenas, o relato deles? Assim, para os indígenas, vale muito a palavra oral e a palavra escrita também. Há um valor muito grande. E ela relata ali, outros indígenas, um sentimento de muita frustração, muita indignação com o fato de o nome deles estarem dando um aval para algo que eles nem concordam, foram pegos de surpresa. Outro dado que eu percebi nessa assembleia, Ayrton, é que vários povos, inclusive de outros locais do Madeira, eu ouvi da professora que veio de Beruri, por exemplo, que aqueles povos dali, de Autazes, sempre foram uma referência muito grande de resistência e de significado da identidade Mura para todos eles. E eles ajudaram essa identidade Mura permanecer em vários outros pontos do Madeira. E é por isso que agora eles se unem para dar essa força para essas aldeias que estão resistindo a todas essas violências, essas questões ali em Autazes. Eu queria que você comentasse, infelizmente o jornal já está indo para o final, mas claro que a gente vai voltar nesse tema em vários outros momentos, e o espaço e o microfone está sempre aberto para os povos indígenas, para todos aqueles que são silenciados, infelizmente, pelo poder econômico e pelo poder político. Então, a própria história da criação e fundação do município de Autazes, né, ela já diz, ela traz essa resistência
do povo Mura. Se você pegar a história de Ambrôsio Soares, né, que foi um dos desbravadores na época, inclusive responsável pela criação do município de Altazes, porque não sei se você sabe, mas antes o nome de Altazes era Ambrôsio Soares. Ambrôsio Soares em homenagem justamente, né, a esse bandeirante que chegou na região colonizando. Ele foi o responsável, ele entrou com 100 homens nessa região aqui do Baixo Madeira, porque durante quase 100 anos os Muras, eles se instalaram à beira do Madeira e impediu que as navegações subissem o rio Madeira. Eles não deixavam. Toda embarcação que passava lá, eles atacavam, afundavam, e aí traziam um grande prejuízo para a coroa portuguesa. E aí foi quando o governo, na época, né, determinou que exterminasse o povo Mura dessa região. E aí Ambrôsio Soares veio com essa missão, né, de ocupar essa região. E ele conseguiu, né, desarticular o povo Mura que morava nessa região, e tinha outros povos indígenas também, mas a maior parte sempre foi mesmo território Mura. E foi quando os Mura viram que não tinha jeito mesmo, fizeram uma emboscada para ele, e usando as trincheiras, a tática das trincheiras, né, conseguiram atrair ele para o meio do rio, e ele seguiu perseguindo 2 indígenas que iam numa canoa. Quando chegou numa certa cabeceira mais estreita, a embarcação que ele estava ficou espetada nas trincheiras, e aí foi quando os Mura conseguiram. Os Mura nessa época, inclusive, se reuniram com os Munduruku, o povo Munduruku, que estava também fugindo do Tapajós, né, tentando subir o Madeira, e aí encontraram os Mura lá em cima e começaram a guerrear, Munduruku contra Mura. E nessa época foi quando eles resolveram fazer essa aliança, porque o inimigo era muito maior do que os dois povos. Entendi. Isso é um relato... Se você for a fundo nessa história... Se você for a fundo nessa história, foi aí que surgiu a terra indígena Quatá-Laranjal, onde tem um povo Munduruku lá em cima, né? Entendi. E aí, nessa emboscada, eles conseguiram capturar, né, Ambrôsio Soares e matar ele. Se você for pegar as cartas de Padre Bartolomeu do século XVII, ele relata que os Muras foram tão bárbaros que cada um chegava lá com um porrete, né, cacetando até a morte. Muito Mas bem. na verdade era uma vingança por tudo que ele já tinha feito. Como se não fosse bárbaro a colonização, né, Ayrton? Desculpa te interromper. Isso, ainda nesse mas olha, exatamente, esse relato, Ayrton, esse movimento indígena, né? Sim. Esse relato é muito importante, mas infelizmente o tempo de hoje ele é mais reduzido, a gente inclusive já ultrapassou, mas eu quero te chamar novamente para a gente fazer um programa no Exclusiva, que aí a gente tem 1 hora para ser maior, mais extenso com todos esses relatos, porque Manaus precisa entender o que está acontecendo em Altazes. O que vocês estão lendo no jornal diariamente são gilizes do governo, não é a história verdadeira que a gente precisa ouvir dessas pessoas que estão sendo silenciadas. É por isso que o Ayrton está aqui hoje, outros também terão o seu espaço. Agora a gente vai precisar finalizar, e eu queria que você tivesse aí mais 1 minuto só para concluir sobre o ponto atual dessa questão. E a gente vai finalizar e você volta, claro, mais outras vezes para tratar, porque esse assunto, infelizmente, não vai acabar agora, né? Sim. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade, lamento, né, porque inclusive o Gabriel do Chá da Aldeia Soares estava na espera, né, de ser chamado também, que o Gabriel, na verdade, o Soares é a comunidade mais interessada nesse processo, porque eles que serão afetados diretamente. Então, fica aqui o meu apelo, nesses segundos que eu tenho aqui, para o povo da Aldeia Soares, né, para a sociedade em geral, lembrar do povo do Soares. O empreendimento vai acontecer, e para onde vai o povo do Soares? Eles vão ser obrigados mesmo a sair da sua terra, a deixar para trás seus antepassados, seu histórico, os seus ancestrais que estão todos enterrados lá naquele território. Então é isso que a gente tem que lembrar da nossa ancestralidade, não é o hoje. O hoje nós já estamos vivendo, mas e o amanhã? Como é que vai ser? Então pense nisso, pense no povo Mura, pense na Amazônia, porque é a nossa casa, é a casa de todos. Obrigada. O Gabriel vai sim voltar aqui na nossa programação. Obrigada, Cindy, Alex, a todo mundo que acompanhou.